Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui no primeiro vídeo de 2021, dia 1º de janeiro, dia da confraternização universal, dia da paz mundial. Desejo muita paz a todos vocês, que as nossas diferenças, sejam elas de quaisquer natureza, não signifiquem inimizade, briga, desunião, nada disso, né? Como já dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra. Então que as nossas diferenças sirvam para que a gente tenha mais debates e que a luz possa aparecer, como diziam os grandes filósofos, da discussão nasce a luz, mas não é da pancadaria não, da discussão, da conversa, do debate. Enfim, eu desejo um ano de 2022 repleto de muita luz, de muita sabedoria e que a confraternização universal possa chegar nos nossos corações. Enfim, meus amigos, primeiro dia de janeiro, primeiro dia desse ano, que é o ano da mudança, que é o ano da revolução, dentro do mais tradicional, o principal clube desse país, que é o Botafogo. E fica a nossa esperança, né? Que é um ano de muita esperança. O Botafogo ele tem vários objetivos. A gente comentou no ano passado, agora falando no ano passado, né? Foi ontem. Mas a gente comentou, né, em alguns dos vídeos que o planejamento elaborado pelo senhor Jorge Braga, ele era um planejamento assentado sobre uma perspectiva sem a SA, sem a SAF, tá? Sem o investidor. Quando esse procedimento terminar, e ontem o André Chame falou que vai durar aí por volta de 60 dias, né? Então quando tudo isso acabar e definitivamente o Botafogo for uma empresa comprada pela Eagle Holdings, do John Textor, a perspectiva vai ser diferente, o planejamento será diferente, e a gente vem falando isso. O planejamento vai ser diferente no sentido de que vai ser muito mais amplo, muito maior, muito mais ousado, né? Então a gente espera que 2022, se eu falei 2021 antes, me perdoa, tá? O chip demora para atualizar. Esse ano de 2022, ele já começa um ano diferente na própria Copinha, na Copa São Paulo de futebol de juniores. O Botafogo não tem o título da Copinha, né, apesar de ter sido há pouco tempo campeão brasileiro sub-20 e tal, mas a Copinha, que para mim não vale nada, né, galera? Mas é um torneio tradicional na área de aspirantes, né? Já começa o planejamento ousado na própria Copinha, porque o Botafogo vai utilizar jogadores que estão fazendo pré-temporada, que vão fazer, aliás, pré-temporada com os titulares, com os profissionais, com os profissionais do elenco. Caso de Igor Gabriel, Matheus Nascimento, Gabriel Conceição, Juninho, o Riquelme, né? Então alguns jogadores que vão participar da Copinha e já fazem parte da pré-temporada do elenco profissional. Então o Botafogo vai ter um elenco mais robusto, um time mais robusto, mais experiente, mais experimentado nessa Copa São Paulo, né? Então o nosso planejamento já começa diferente nesse sentido, porque o Botafogo nunca foi tido como favorito, né, para a Copinha. E esse ano o Botafogo vem na lista dos favoritos para levantar a taça da Copa São Paulo de futebol de juniores, né? Agora, o mais importante é você revelar jogadores, acho que para o profissional. Essa é a grande função da Copinha, né? E o Botafogo nos últimos anos tem até revelado alguns jogadores que fizeram parte do elenco profissional, né? No Campeonato Carioca, pensando num planejamento, se você pensar os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, e a gente precisa ser realista, né? Claro que aqui é um canal do Botafogo, mas a gente precisa ser realista, né? Você tem um Flamengo que mais uma vez vai brigar em todas as frentes, né? Tem investimento para isso, tem elenco para isso, se vai ganhar ou não. Esse ano agora que passou, não ganhou nenhum torneio importante, né? Esteve, né, em todas as frentes, mas não ganhou, não levou quase nada, né? Levou o Campeonato Carioca. Esse ano o Campeonato Carioca, ele surge com pelo menos 3 equipes ali prometendo brigar para levantar a taça. É importante? Gente, essa discussão de ser importante ou não, né? Eu acho que assim, para o Botafogo tem aquela marca, né, do tetracampeonato. Evitar que o Flamengo chegue ao tetracampeonato. O Botafogo já fez isso algumas vezes, né? Me lembro de 2010, a última vez em que o Botafogo evitou o tetra do Flamengo, portanto, só o Botafogo
tem esse status de tetracampeão carioca profissional, né? Tem times que conquistaram aí 4 vezes seguidas o Campeonato Carioca, mas não era o Campeonato Carioca profissional, né? Então o Botafogo é o único detentor, né, dessa marca, e esse ano quer defender essa marca. E vai poder defender com um time mais competitivo, a gente vem falando isso desde o ano passado, né? Essa é a ideia. O Botafogo tem alguns retornos de jogadores que podem começar a temporada, podem tentar construir terreno. É o caso do Luiz Fernando. O Luiz Fernando, ele tá sem terreno. Ele foi pro Grêmio, não brilhou, né? Basicamente foi um coadjuvante, um abaixo de um coadjuvante, né? Abaixo de um coadjuvante, não brilhou, não jogou, né? E ele vem pro Botafogo, retorna do empréstimo para tentar recuperar algum espaço no cenário do futebol. Ele tinha no Botafogo, ele era titular quando saiu daqui, né? E foi pro Grêmio e não passou de, sei lá, quantos jogos o Luiz Fernando teve como titular, pouquíssimos, né? Então o Botafogo, ele tá sem contratar ainda. A janela pro Botafogo, ela praticamente não começou, né? As renovações estão muito vagarosas, né? O próprio caso do Luiz Oyama. Agora o Botafogo, se quiser renovar com o Luiz Oyama, vai ter que enfrentar um leilão, a não ser que já tenha acertado, né, alguma coisa. E aí a gente não sabe, tá? Mas, enfim, o Botafogo tem essa promessa do empréstimo ponte da Eagle Holdings para o Botafogo a fim de viabilizar esse primeiro semestre de uma maneira competitiva, porque a partir do segundo semestre o Botafogo já entra grana de Campeonato Brasileiro, enfim, e a situação da SAF já vai estar resolvida, os investimentos, né, os milhões de investimentos anuais já vão estar sendo, como é que fala, injetados, né, no futebol, buscando jogadores de alto nível, né? Então a gente vai ter uma equipe boa aí no Campeonato Brasileiro. O objetivo do Botafogo na temporada era um, agora passa a ser outro. Brigar pelo título do Campeonato Carioca, para mim é uma obrigação. O Botafogo tem que brigar com Fluminense e Flamengo pelo título do Campeonato Carioca. Guilherme, e o Vasco? Nesse momento o Vasco, não só por estar na Série B, mas o Vasco está um degrau atrás dessas 3 equipes, até pela perspectiva, né? Eu coloco Flamengo e Botafogo numa perspectiva um pouco melhor por conta, o Botafogo, da SAF e de estar sendo vendida por um grupo bilionário, né? O Flamengo por já estar organizado financeiramente e ter um plantel de luxo, né? O Fluminense, ele conseguiu bons resultados na temporada passada em termos de classificação para pré-Libertadores, né? Mas não disputou título nenhum. Disputou o Campeonato Carioca, afinal perdeu para o Flamengo, né? Mas é uma equipe que não disputa títulos, né? Não tem ainda essa capacidade no seu elenco, né? E esse ano não tende a ser muito diferente, né? O Fluminense está trazendo alguns reforços envelhecidos, né? Mas tem uma base muito forte de Xerém. Acredito que o Fluminense, Flamengo e o Botafogo briguem forte aí pelo título carioca. Nível nacional, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, acho eu que o Botafogo vai estar à frente do Fluminense daqui a 60 dias, né, quando nós resolvermos toda essa questão burocrática da SAF. Acredito que o Botafogo tem uma equipe mais competitiva, inclusive, que o Fluminense e grande parte das equipes no Campeonato Brasileiro. Então eu vejo um ano em que o Botafogo terá um time forte, não vai ser um time galáctico, cheio de estrelas, não, nada disso, é um time forte. Como foi forte o Fortaleza esse ano, como foi forte o Bragantino, o América Mineiro, um time forte, né, que brigue, que possa competir, né? E o CT é uma promessa para 2023, isso pode acontecer antes, né? A gente pode ter esse CT antes, esse ano ainda, se a Eagle Holdings resolver investir pesado, e é uma das ideias, um investimento em centro de treinamento, né? E títulos, acho que é o mais importante. O torcedor quer ver títulos, o torcedor quer ver taça. E isso pode começar pelo campeonato estadual. Vai ser moral. Acho que valer não vale nada, mas vale como moral, vale combustível emocional, né? Para te dar moral para chegar na Copa do Brasil, disputar. O Botafogo já entra na terceira fase, né? Então vai enfrentar equipes com menor potencial técnico. E a gente tem muita expectativa de que no Campeonato Brasileiro, minimamente, o Botafogo fique ali entre os 8 primeiros, quem sabe uma vaga para Libertadores da América. Entre os 8 primeiros é bem possível, né? Mas, obrigatoriamente, o Botafogo precisa estar disputando um torneio internacional em 2023
para poder buscar a taça, tá certo? Então, um ano de muitas esperanças, não só para nós, né, como seres humanos, mas como torcedores do Botafogo. Desejo tudo de bom para vocês nesse primeiro dia de 2022, nesse primeiro plantão do Gigante Glorioso. Um abraço, beijo no coração, saudações alvinegras. Fui, galera.